Como não ser, cara, parte dessas empresas que quebram nos 3 primeiros anos e ser parte de uma empresa com 101 anos de história? É o seguinte, faz o que você sabe fazer, cara. Não inventa a roda, não. Então, assim, cara, você conhece desse mercado, você conhece desse produto, beleza, vou montar um negócio desse. Mas, se você não ser o vendedor do seu negócio, ou o melhor vendedor do seu negócio não vai sobreviver, cara. Dados é ouro, cara. Então, assim, toda companhia tá com muito dado. Mas o que você faz com isso? É o que a Guidance faz, né? A gente entende uma dor de negócio, né? Conversa com as áreas de negócio e a gente desenvolve soluções hiperpersonalizadas com foco em resultado. Tem que dar ROI. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cicast. E turma, hoje eu recebo um empresário que vive na linha de frente do mercado real. Esse cara, ele transita entre o setor mais tradicional e pesado da economia, que é a construção civil, e a fronteira mais avançada da tecnologia aplicada, que é a inteligência artificial. Turma, hoje eu trago aqui na mesa do nosso podcast o cofundador da Guidance IA, da construtora GSKI e do Hub Construções. Ele é especialista em transformar processos operacionais, cultura de time e tração de vendas em máquinas previsíveis. Que currículo, hein, cara? Olha a responsabilidade, hein? Tá E eu vou crescendo. precisar da tua ajuda agora, hein, cara? Porque eu quero chamar aqui na mesa do podcast Marcelo Grochowski. Me ajuda aí, cara. Grochowski? Grochowski. Aí, acertei, tá Lá na vendo? Polônia fala Grochowski. Grochowski. No Brasil, abrasileiraram o nome é Grochowski. Pô, acertei sem precisar treinar, tá vendo? Ó, tô quase um polonês. É isso aí. Marcelo, seja bem-vindo, cara. Obrigado. Espero que nós tenhamos um bom papo hoje, bastante conteúdo, bastante interação. Eu já conheço um pouquinho da Guidance, inclusive já entrevistei um dos teus sócios aqui no podcast e eu acredito que você tenha muito mais conteúdo para contribuir com quem está nos assistindo. Vambora, vamos pra cima. Prazer é todo meu. Boa. E Marcelo, antes de começar, queria que você contasse para mim um pouquinho da tua história, porque com uma introdução bem nos trouxe, você vive hoje dois extremos. Construção civil, que é um mercado extremamente tradicional, e por outro lado, cara, você está na ponta mais tecnológica do mercado, que é a inteligência artificial. Conta para mim, cara, como é que você caiu em dois extremos empreendendo tão bem? Cara, construção civil foi um nicho que eu sempre gostei desde muito novo, né? Minha família vem de empreendedorismo, essa veia muito forte há muitos anos. Eu tinha um tio meu também que empreendia na construção, ele tinha uma empresa já bem tradicional aqui em Belo Horizonte. Minha família vem de indústria de bala e chocolate. E eu sempre gostei sei lá, eu tinha esse veio aí de construção, fui visitando, conhecendo, aí entrei para faculdade, no primeiro período já comecei a trabalhar, sempre gostei, sempre fui um cara de perfil de resolvedor de problema ali, de desembolar e resolver rápido as coisas, resolver, vambora e taca o pau nos negócios aí que a gente vai fazer, a gente vai entregar. E aí comecei a trabalhar no primeiro período de faculdade lá na expansão do BH Shop, era uma obra grande na época, mais de 1.000 pessoas, trabalhava gerenciando a obra, e aí, domingo, na sexta-feira, os engenheiros eram mandados para as casas deles, né? Eles moravam no Rio de Janeiro, São Paulo, e a obra ficava vazia e surgiu a oportunidade de eu cuidar e fazer plantão aos finais de semana, né? E aí, falei com o meu chefe, vambora, eu topo. Então, eu trabalhava de domingo em domingo, fui aprendendo, aprender a tomar decisão, a delegar. O cara foi gostando, foi me pagando. E eu, no meu estágio, isso em 2007, 2008, algo assim nesse sentido, pô, já ganhava quase 3.000, 4.000 reais de estágio, porque eu fazia plantão e trabalhava, já dormia até no carro lá, porque a gente fez uma churrasqueira lá no shopping, e aí consegui um cara pra dar pra gente toda quinta, 50 litros de chopp e um saco de carne. Nossa, que Nós. coisa boa, hein? Aí saía de lá 2 horas da manhã, fazia uma farra danada, e aí foi indo, cara. E aí eu vi uma demanda muito forte de mercado, entendeu? Você tinha muita obra, você tinha muita opção, né? O Brasil naquela época estava tendo um movimento muito forte de shopping, de expansão de grandes redes, de franquias e tudo. E aí a gente começou a fazer obras. Nesse meio período eu fui morar no Canadá, fui fazer um período sabático lá, fui
Intercâmbio? Fui morar lá, morei em Vancouver, 2011 a 2012. Gostou do frio? Cara, lá é assim, uma cidade fantástica, indico, maravilhoso. É o Rio de Janeiro que deu certo e muito legal, qualidade de vida absurda. E assim, voltaria, pena que é longe, mas indico. E lá é assim, lavei banheiro, lavei prato, lavava mais de 2.000 pratos por dia. Caramba. Hoje eu não lavo prato de jeito nenhum. Traumatizou, é? Traumatizado, Tá explicado, panela, viu, Gabriel? A marmita. e eu não gosto não. E aí, lavei prato, banheiro, depois eu fui ajudar na cozinha. Aí um dia eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, me dá uma oportunidade de um negócio aí, um desafio maior. Aí ele me colocou como churrasqueiro numa quinta-feira com 700 reservas. Lá o pessoal tem uma cultura muito forte de reservar, né? A gente brasileiro, a gente vai pro restaurante, lá eles reservam. Que legal. Cara, 700 pessoas, velho. Você sabe quando você entra numa transe, assim, um negócio que simplesmente você não sabe o que que você fez durante e só depois você, 2 horas depois você relaxa? Então, assim, durante essas 8 horas, acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida e o cara gostou e eu sempre fui movido a desafios no sentido, cara, o cara me deu isso aqui, eu tenho que dar tudo de mim e mais um pouco para eu entregar. E aí virei churrasqueiro lá. Era uma churrascaria para 450 pessoas sentadas, fora, né? Circulava, saía, Tinha enchia. quase o dobro, né, cara? E aí eu trabalhava o dia inteiro praticamente. Trabalhei muito e lá no. Quando você mora fora, cara, os bons trabalham final de semana, né? Porque é onde você ganha mais tips, né? As gorjetas. Os ruins trabalham mais. Então minha folga era segunda e terça. Então eu trabalhava lá domingo, sábado, trabalhei na noite do Réveillon, noite de Natal, não tinha conversa. E aí lá eu comecei a vender colchão também. Eu descobri Caramba. um lugar que doava colchão reformado novo, eu e um amigo meu, que nós moramos lá no Canadá. E aí a gente ia lá, pegava o colchão de graça e vendia para brasileiro. Mas assim, não é errado o que eu fazia, porque o lugar era longe, né? A demanda eu estava criando, eu buscava, eu entregava, eu subia no apartamento e trazia o colchão que o cara queria, pelo Aquele, valor. Então, aquele ditado, né, cara? O brasileiro, ele tem que ser ué. estudado, né, cara? Então, assim, lá eu já fazia um dinheirinho. Então, sempre Que legal. falando um pouco da história, sempre fui um cara, tem que fazer, vambora, e tem que trabalhar. Então, aí eu montei a primeira construtora, aí eu fui para uma necessidade de clientes e amigos de obras mais residenciais, de alto padrão, que é a GSKI, a gente está no mercado há muitos anos, nós somos uma das referências aqui em BH, já fizemos casas aí de 40 milhões, 30 milhões, 10, 5, de todo padrão que você imaginar, de loucuras como teto de ouro, já teve de tudo um pouco. Que isso, cara? E a gente tem também a Hub, que é uma solução mais industrial, comercial, né? Onde a gente desenvolve galpões, BTS, a gente está até desenvolvendo um BTS grande agora, mas esse é meu veio de construção. E aí, há 2 anos atrás, eu me tornei sócio da Guidance. Eu sempre sentei na cadeira comercial, sempre fui um cara bom de relacionamento, sempre tive a humildade de bater na porta ali. Cara, me recebe, vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma figurinha, vamos beber um café juntos. Então, eu tenho muita facilidade de fazer esse movimento de relacionar. Então, conheço muita gente. Os meninos queriam uma cadeira dessa lá e aí a gente nos unimos as forças ali. Hoje lá nós somos 4 sócios, na construtora não tem sociedade. E aí hoje meu financeiro e meu administrativo da construtora ficam também no mesmo escritório da Guidance para eu não ter Deslocamento e deslocamento. Eu tinha um mais outro escritório proximidade. e gastava 50 minutos para ir, 50 para voltar, e aí a gente resolveu. Então hoje o escritório lá, a sede nova que você conheceu, eu tenho toda a minha operação De construção. de construção, financeira, administrativo, né? E a Guidance. Pô, que bacana, que bacana. E a gente estava conversando um pouquinho ali fora, né? Eu tenho dois temas que eu quero trazer, tão frescos na minha cabeça, né? O primeiro, né? Eu acho que você trouxe com muita convicção. Fonseca, eu não tenho perfil para ser CEO, né?
O meu perfil é perfil de rua, é perfil de conexão, né? É, Então, assim, você identificou a tua zona de potência, né? sim. E eu vejo que muito empreendedor, cara, tem essa dificuldade, porque hoje tem muito ego, né? Eu quero sentar na cadeira de CEO porque eu sou o dono da empresa. E às vezes a zona de potência daquele empreendedor não é aquela, né? O que você tem a dizer sobre isso e o quanto isso hoje te ajuda a entender qual é a tua zona de potência e o que te faz bem dentro do negócio? Cara, isso é um exercício que você tem que fazer, eu tento fazer diariamente na minha vida. Cara, no que você é bom e deve potencializar, e no que você não é bom e você pode treinar, e o que você não é bom e não tem que treinar, entendeu? Não adianta. Quando eu falei que assim, eu não gosto e não quero sentar e não faço questão e provavelmente não vou, não é o meu lugar, não é o meu chapéu, é a cadeira de CEO, porque eu acho que não é o meu perfil, cara. Então, assim, não adianta eu ter um ego, não adianta eu ter a vaidade de falar assim, eu quero ser o CEO porque o CEO é o cara mais importante da companhia. Não, para mim isso não cola, entendeu? Eu sou bom, eu gosto do comercial, eu gosto dessa cadeira. Tenho que me desenvolver, eu tenho que melhorar como todo ser humano, mas eu já percebi que eu não seria feliz ali na cadeira de CEO, porque eu sei isso, eu tenho construtoras que eu não tenho sócio, eu faço papel de CEO lá, né? É, você tá no administrativo, você tá em tudo. Você tem que cuidar de gente, você tem que cuidar, né, de RH, você tem que cuidar disso. Agora, eu me dou melhor, me dou bem na cadeira de comercial, é onde eu gosto e é um exercício que eu tenho feito. Tenho lido muito sobre isso, tenho estudado muito isso, pedido ajuda para me direcionar melhor, mas é onde eu acho que eu vou construir minha carreira, é cadeira de comercial mesmo. E é interessante, né? A gente lida muito com pequeno e médio empreendedor. Eu acho que é o empreendedor mais inflado por ego, né, cara? Então, assim, é aquela pessoa que quem sempre quer estar numa cadeira maior, né? E eu estava até lendo recentemente agora alguns estudos, né, sobre o empreendedorismo mineiro, né? Enfim, a gente estava fazendo alguns levantamentos de mercado e é impressionante, cara, o número de empresas que falham, né, que acabam não dando certo e não virando por más decisões e falta de competência de quem assume a cadeira de liderança, né? É a falta de capacitação, né, cara? Eu tenho falado muito isso na internet, né? Você tem ali o nível, a camada operacional, a tática e a estratégica, né? Quando você começa um negócio, você permeia em todas, né? Mas como que você vai se capacitando para você ir subindo nisso, né? Formando bons times, né? Bons processos, bons rituais, uma cultura forte. E você vai subindo, mas você vai ter que passar por essa jornada longa, difícil aí, mas os que realmente descolam, né, que o negócio, né, o Brasil, a média, a maioria dos negócios fecham em 3 anos. Quem não fecha e quem dá certo é o cara que percebeu, cara, seu lugar de potência, é o cara que se desenvolveu, é o cara que formou time. Você não vai começar com um time bom, né? Você não tem investimento para isso, né? E faz parte a cada degrauzinho que você vai subindo, faz parte falar não, faz parte você trocar, faz parte uma série de coisas, de conversas difíceis. Isso aí eu sou bem calejado. Pô, legal. Cara, você trouxe agora um dado que é importante, né, cara? A grande maioria das empresas, elas falham nos 3 primeiros anos. A gente estava conversando um pouquinho lá fora e você me trouxe uma história que eu queria entrar com um pouquinho de profundidade. Fiquei curioso de entender. Vamos voltar lá em 1926? 1925. 1925, cara. Me conta essa história de uma empresa com mais de 101 anos. É a empresa da minha família, chama Lauka. 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 Lauka significa boneca em polonês. E tem 101 anos, a Lauka começou com meu bisavô, um imigrante da Polônia, quando chegou ao Brasil. Foi trabalhar numa fábrica de caramelos, quando ele aprendeu lá os ofícios. E Belo Horizonte, uma cidade nova, começando, ar puro, aquela época tinha, né, essas questões. O pessoal estava buscando lugares melhores por diversos aspectos aí de doenças e tudo que aconteciam naquela época. E aí ele veio para Belo Horizonte. E aí abriu a Lauka em 1925, vendendo balas em cinema, baleiro e tudo mais. E aí, cara, hoje a Lauka tá na 4ª geração. Eu tenho um primo meu lá que toca a parte da fábrica, a operação da fábrica. Meu irmão toca a loja dele ali no Minas Shopping. Tem lojas próprias da empresa, da fábrica. E também tem pontos de venda, sabe? Então tá vendendo hoje aí em Verde Mar, tá vendendo Super Nosso, tá vendendo em Araújo, vários, se não me engano, mais de 300 pontos de venda. E é um negócio super, super tradicional, super familiar, mantendo a qualidade.
E assim, a história é muito bonita, sabe? Pô, são 101 anos, né? Pra você, qual que é o sucesso, cara, para um negócio permanecer tanto tempo no mercado? Cara, primeiro, que eu acho que uma coisa que a minha família nunca abriu mão é ter um produto de qualidade, cara. Então, assim, é lógico que você tem que ter lucro, é lógico que você tem que ter margem, mas você tem que saber aonde você está colocando e o que você está vendendo, entendeu? Então, assim, o produto da Lauca é indiscutível. Se você fizer uma pesquisa, se você falar no mercado, quem conhece, gosta. E por ser um negócio muito tradicional, tem muita história. Muita gente me para, fala, cara, eu ia lá com a minha mãe, eu ia lá com a minha avó. Que legal. Pessoas de 60 anos, 70 anos, eu ia lá quando eu era menino. Tem um Papai Noel na Lauca de madeira. Olha que legal isso. Na fábrica. Na fábrica lá, fica guardadinho lá. Esse Papai Noel, se eu não me engano, ele tem foto do meu avô, que meu avô já é falecido. Meu avô faleceu em 2015 com 89 anos, ou seja, meu avô estaria fazendo agora aí 100 anos. O meu avô tem foto novo nesse Papai Noel, cara. E o Papai Noel tá lá intacto até hoje. Que legal, cara. Então, assim, a minha família preservou muito dessa tradição, assim, sabe? Mas eu acho que o segredo é lógico que é muito trabalho, né? Meu avô era um cara muito dedicado. Meu avô morava na fábrica, a casa dele era na fábrica. Então, eu morei um tempo com meu avô. Meu avô era um cara que acordava 5h30, 5 horas da manhã. Ele descia, tomava um café, ia trabalhar, voltava, almoçava, voltava a trabalhar, voltava, tomava um café de tarde, voltava a trabalhar e trabalhava até 10 horas da noite. Não, ele dedicava, trabalhava, colocava esforço, energia e não abria mão de ter um produto de qualidade. Pô, que legal. Qual o nome do teu avô? Stanislau. Stanislau. Stanis, é o apelido dele, Stanis. Todo mundo chamava ele de Stanis, uma Pô, figura. que legal. E eu acredito que, assim, 101 anos, né? Sem dúvida nenhuma, a cultura foi um dos grandes eixos de sucesso do negócio do teu avô, né? Como é que vocês hoje, cara, trabalham cultura dentro da Guidance, dentro dos teus outros negócios? E o principal, como que vocês hoje fazem para poder construir um time de alta performance? Cara, há alguns anos atrás eu fui criado de uma forma mais raiz, né? Meu avô era um cara extremamente rígido, turrão e bruto, rústico e sistemático. E então, assim, eu não dava muita importância para isso alguns anos atrás, não, sabe? Mas hoje eu vejo que isso é essencial para o crescimento do seu negócio, cara. Cultura não é um negocinho. Não é quadro na parede, né, cara? Que Missão, visão, valores, né? exatamente. Não é uma frase bonitinha que você coloca na entrada da sua empresa, não. É um negócio que você tem que levar muito a sério, entendeu? Então, assim, cultura de venda, cultura de alta performance, você tem que trabalhar isso no seu time, você não pode tolerar de forma alguma, cara, uma pessoa que não você pode ter um melhor vendedor, cara, mas esse cara, se ele não é um cara de cultura, se ele não tá ali alinhado com a sua cultura, não adianta, cara, você tem que tirar esse cara. Então, assim, hoje na Guidance, a gente investe muito em cultura, sabe? A gente tem um time interno lá. Vocês fazem muito treinamento, né? Tô sempre Muito acompanhando. treinamento. Acho que as 2 vezes que eu fui na Guidance, as 2 vezes tinha treinamento de equipe. Não, tem muito treinamento, tem um time muito qualificado. E assim, quando você vai colocando gente de alta performance, cara, essas pessoas não toleram mais trabalhar com gente que não seja. Então, essa pessoa geralmente é difícil de acontecer, porque também você tem que ter um processo de contratação muito refinado. Mas quando uma pessoa não consegue acompanhar a performance da empresa, geralmente essa pessoa ela sai, cara. Ela não fica porque ela se sente incomodada pelo nível já de performance que a gente está lá. Uma cultura muito forte, evento todo mês, né? Treinamentos. A gente faz o Guidance 360 uma vez por mês para falar onde estamos, para onde vamos, né? A gente é muito transparente com isso. A gente faz, aniversariantes do mês, comemora o aniversário de todo mundo, é festa junina, é Halloween, é festa final de ano. Então, assim, a gente fez agora um campinho de golfe lá na empresa, né? Que você conheceu e jogou um golfe lá. Inclusive ganhei do Geraldo, tá? Só pra ficar registrado aqui. O próximo vai ser você, né? Eu tô ficando bom, viu? Mas a gente fez um lugar bem legal lá, investimos muito numa sede agora, mais de 750 metros quadrados pra gente estar à altura o nível ali de performance do nosso time e o nível que a gente tem que entregar para nossos clientes, né? Então isso é essencial, cara. Não tem como mais você em 2026 não olhar para a cultura e achar que isso é bobagem. Não cabe mais. E eu acho que também tem os papéis muito bem definidos, né? Eu vejo que você fala muito, né, sobre a pirâmide, né, de estratégico, tático e operacional, né? Então, a partir do momento que você tem isso muito bem definido dentro da tua estrutura, a tendência é que a coisa
performe com mais eficiência, né? É. Como é que vocês trabalham hoje essa estrutura de pirâmide dentro do teu negócio? Não, é time. Se você tem time bom, você descola, né, cara? Você tá no operacional 100% que você não consegue chegar no estratégico porque você não tem um time bom o suficiente. A partir do momento que você começa a criar time, você sai do operacional, você vai pro tático. No tático, você cria seus processos, seus rituais, né? Tudo mensurável. Você começa a ir mais pro estratégico. Agora, não adianta chegar alguém e falar assim, não, cara, você tem que sair do operacional 100%, do tático 100%, viver só de estratégia. Mentira, isso é balela. Você vai sim ter que passar pelo operacional e vai sim ter que passar pelo tático, cara. Mas você tem um papel extremamente relevante agora a nível estratégico que você não tinha antes, entendeu? Então você vai continuar passando? Vai. Mas aí você divide seu tempo. Pô, vou ficar aqui 10, 15%, 10, 15% e vou ficar 70% no estratégico. Mas você tem que sim ainda passar ali, ver como que está acontecendo, você tem que fazer parte, você não pode decolar de tudo assim não. Eu não acredito nisso, tá? Mas eu acho que é um exercício a ser feito dentro de uma companhia para você chegar a um nível estratégico. Você tem que passar por aquilo ali. E eu acredito, cara, que mesmo estando no estratégico, né, você não consegue se deslocar 100% do operacional, né? Não, nem deve. Exatamente, Porque é ali porque que está acontecendo tudo, as coisas. o dinheiro tá ali, né? É, exatamente, você sai dali. Pô, você está vendendo uma solução, eu estou construindo um negócio, estou fazendo uma indústria. Eu não vou conversar com o dono, pô. Eu não vou estar lá, eu não vou ver. Exato. É lógico que você tem time, né? Você tem o operacional, você tem todo mundo ali para fazer tudo, mas você também tem que aparecer, né? Quem não é visto não é lembrado, Quem né? não é visto não é lembrado. E hoje, assim, a Guidance, ela tá crescendo, cara, ano a ano, de forma bem expressiva, né? Hoje, se não me engano, vocês estão passando já de 100 colaboradores. Sim. Né? Qual que é o método de contratação de vocês? Acredito que, por se tratar de inteligência artificial, é um público muito jovem. Né? As contratações de vocês contratam por competência, vocês contratam no feeling, formam dentro de casa, como é que funciona isso Cara, hoje? a gente tem um rito muito forte de contratação, né? São 3 entrevistas. Então tem entrevista pessoal, de momento, vida e tudo, como é que a pessoa tá, sonhos e etc, né? Tem a técnica, né, que é muito importante. Então existe um teste, a pessoa... São pessoas distintas que fazem as Sim, 3 entrevistas? são. E você tem a terceira entrevista que, dependendo da posição, pode ser até um sócio que vai entrar nesse momento, sabe? Então, assim, é algo muito levado a sério. Turnover é uma coisa que a gente trata lá. E, assim, a gente não está muito preocupado se está em 2%, se está em 5%, se está em 10%, desde que a gente consiga manter a alta performance. Então, é algo muito levado a sério essa questão de contratação dentro da Guidance hoje. E não é uma... Assim, a gente tem um programa agora de aceleração de jovens lá de estágio e tudo. Entraram recentemente quase 20 pessoas, estão se dando muito bem, muita gente crescendo. A gente tem um acompanhamento de muito perto, sabe? A gente tem um time lá que acompanha de perto, né? A gente mede isso tudo. Mas nosso time não é tão jovem assim, sabe? A gente tem pessoas lá de 30, 35, 39, 40. A gente tem um time bem sênior, sabe? Um time de muito vivência de mercado, né? Porque eu acho assim, não adianta você vender só soluções, só serviço, mas, pô, a gente entra muito a nível de estratégia das companhias, sabe? A gente mexe o ponteiro, de fato. Então, a gente tem um time sênior, a gente tem um time muito capacitado, tem jovens, tem pessoas de média idade, mas também tem caras sênior lá. Pô, legal. E falando de gestão, cara, qual foi o maior erro que você já cometeu na sua trajetória e qual foi o impacto dele? Nossa senhora, nem sei te falar o maior, viu? Foram muitos. Cara, eu errei muito na minha vida. Me conta o que mais te marcou. Cara, uma das coisas que eu falo é que dinheiro não aceita desaforo e você tem que cuidar bem dele, né? Então eu não deixava uma pessoa amassar uma nota na minha frente, que eu falava, se você não cuida bem dele, ele não fica perto de você. Então, assim, eu já tive fase na minha vida de gastar o que eu não precisava, né? De farra, de sair de tudo. Agora, falando de negócio, cara, escolhas, a gente erra muito mais do que acerta. Agora, aí se você vê que se o cara é bom ou se é ruim, é a velocidade que ele conserta, que ele corrige a rota, né? Então, acho que assim, ó, toda semana aí a gente tá errando, mas toda semana a gente também tá buscando corrigir. Mas eu tive muitos acertos na minha vida, muitas vitórias, mas também muitas derrotas. Não sei te falar uma grande assim, porque foram muitas. É pancada atrás de pancada, né, Pancada, cara, minha vida não foi fácil, minha vida foi difícil. Eu, assim,
Eu, muito novo, eu tomei uma decisão. Minha mãe adoeceu, eu era muito novo. Então, minha mãe, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Então, eu já tinha isso na minha cabeça que eu tinha que ser alguém na vida ali para ajudar ela e eu ter minha vida também, entendeu? Sempre quis ter. Então, já vendi chup-chup em ônibus, bala da Lauca no recreio, já, meu amigo, correria. Então, já errei demais. Pô, legal. E eu vejo assim, você é um cara bem centrado, um cara bem consciente, né? Então, quem vê de fora, né, o pouco que eu te conheço, eu entendo que você é um cara que busca sempre se atualizar. Hoje, talvez a palavra não seja você se ancora, tá? Mas hoje, você tem bons mentores? Como é que você escolhe os mentores que estão ao teu lado? Como é que você se atualiza dentro do mercado? Cara, eu tenho gostado muito de ler alguns livros, né? Principalmente livros mais estratégicos de venda, de negociação, nesse sentido. Eu tenho também, gosto muito de podcast, eu sigo algumas pessoas, assisto algumas pessoas que eu sei que tem uma conexão comigo, que parece com o meu jeito, né? Que eu tenho visto isso. Eu tô buscando uma coisa mais pessoal, assim, nesse sentido. Tenho feito alguns exercícios, né? Do que eu faço, né? A gente estava até falando disso um pouco mais cedo, né? Do que eu faço, que eu sou bom, que eu tenho que potencializar, do que eu faço e não deveria fazer, ou o que eu não tenho que fazer mesmo. Então, no final, é buscar conhecimento, né? É buscar estar próximo de pessoas boas, né? Que é o meio, o ambiente que você escolhe viver é o que você vai ser, né? Então, eu acho que eu estou vivendo uma fase muito boa de evolução. Tenho muito para aprender, quero muito aprender, mas estou num momento legal. Pô, que bacana, cara, bacana. E voltando um pouquinho na guidance, né? A gente fala muito de inteligência artificial e vocês também trabalham muito forte com dados, né? Sim. E por outro lado, você também tem um negócio dentro da construção civil. São mercados que se chocam ou são mercados que se complementam? Cara, eu acho que a inteligência artificial ela veio para entrar em qualquer mercado, velho. A inteligência artificial ela não veio para substituir o ser humano, igual todo mundo fala. Ela veio para potencializar quem quer ser potencializado. E eu tô falando tanto de CPF quanto CNPJ, cara. A pessoa hoje, aí falando de CPF, ela, se for uma pessoa totalmente analógica, pô, não quero saber esse negócio de IA, esse cara vai ficar para trás, entendeu? E não é só ir ali, entrar, aprender a brincar no cloud, que hoje está virando um tanto de especialista aí de cloud, cheio de coach de IA, que monta 10 slides bonitinhos, sai falando porcaria e achando que já dominou o negócio, né? Não é isso. Mas, dentro do seu negócio, a mesma coisa. Então, assim, cara, você tem que atualizar. Há 2 anos atrás, todo mundo tava assim, mas o que é isso? Agora é uma realidade. Você tem um negócio, você tem uma companhia, você tem uma indústria, você tem um varejo. Se tem soluções, né, que dão ROI, que dão retorno financeiro, que vai aumentar a performance do seu time, você vai lutar contra isso? E eu vejo que assim, né, existe uma parte cultural, né, ainda enfraquecida, né, sobre a inteligência artificial, né? Então, principalmente para o pequeno e médio empresário, né? Eu acho que hoje eles usam a inteligência artificial de forma muito superficial, né? Então, hoje eles estão acostumados a Gemini, a ChatGPT, a Claude, para fazer conta, para fazer cálculo, fazer planilha. Mas, assim, o nível de profundidade hoje da inteligência artificial, ele consegue tirar facilmente uma empresa do ponto A para o ponto B, né? Com certeza. Dados é ouro, cara. Então, assim, toda companhia tá com muito dado. Mas o que você faz com isso? Entendeu? Aí que tá o que a Guidance faz, né? A gente entende uma dor de negócio, né? Conversa com as áreas de negócio e a gente desenvolve soluções hiperpersonalizadas com foco em resultado. Tem que dar ROI. Tem algum case de sucesso, cara, de algum cliente da Guidance que você possa abrir pra gente? Ah, tem vários, tem muitos. A gente tem case no Atlético, que foram mais de 15 milhões já de resultado. A gente tem um case super legal na Líder Aviação, que a gente já está sendo, já tem resultados mensuráveis lá. A gente tem cases em Localiza, cases em Martiminas, cases em vários varejos, várias indústrias, bancos também. A gente está desenvolvendo motor de crédito na Estônia, cara. Fomos a primeira empresa no Brasil que conseguiu homologar lá. Então, nos últimos anos foram mais de 500 milhões de resultados, sabe? A gente mede muito bem os nossos resultados, a gente só fica onde a gente está dando resultado, né? Eu brinco que os nossos contratos a gente não tem nem multa, cara. A gente trabalha na confiança. Se você não tá gostando, me avisa com 30 dias que eu pego minha malinha e vou embora. Caramba. Entendeu? Então, a gente entra onde a gente sabe que a gente está fazendo, que a gente está
tá somando ali com o cliente para a empresa dele. A gente quer ver o cara crescer e vamos junto e vamos fazer junto. Mas hoje você fala, por exemplo, um Atlético Mineiro, né, cara, um time de futebol. Como é que você implementa IA dentro de um time de futebol? É baseado em dados. Por exemplo, você tem uma forma melhor e mais eficaz de precificar um ingresso. Você tem ali pessoas que compram o ingresso e não vão mais na arena, e o que você vai fazer com isso? Você pode vender de novo. Você tem o churn de sócio-torcedor, que você pode trabalhar melhor e dar promoções no momento certo para essa pessoa renovar. Então, assim, você tem muitos fatores que você pode colocar IA, né? Lógico, com um propósito. Não pode ser uma IA achando que, vou colocar qualquer coisa aqui, vamos ver o que dá. Não, cara, se não for para resolver um problema de negócio, é distração, é custo. E hoje ainda existe muita objeção por parte do empresário na aplicação de inteligência artificial? Você acha que já está mais consolidado? Cara, duas coisas que a gente tem falado muito na Guidance é assim, o que e aonde tem demanda e como criar essa demanda. São dois desafios que a gente tem no dia a dia ali, né? É lógico que a gente tem o nosso ICP ali, a gente sabe para quem e que a gente deve trabalhar, a partir de quanto, como, né? Então, a partir daí desses clientes que a gente, ideais para a gente, todos têm oportunidade, cara. Todos têm problemas de negócio, o dinheiro está cada vez mais curto, as margens estão cada vez mais apertadas, o Brasil é uma montanha-russa, empreender aqui não é para qualquer um, entendeu? Então a gente sabe bem disso, então, você tem dado pra caramba, vamos resolver seu problema, vamos implantar uma solução, vamos desenvolver algo juntos e vamos ganhar dinheiro, pô. Pô, legal. E hoje você estava comentando para mim que Guidance hoje, vocês não têm produto de prateleira, né? Mas hoje o teu produto é um produto high ticket, né? Hoje é um produto que vende mais por relacionamento, é um produto que vende mais com estratégia, com funil de aquisição. Como é que vocês trabalham isso na companhia hoje? Cara, 95% dos nossos contratos são renovados. Isso já chancela o nosso trabalho. Então, 95%. 95% dos nossos contratos são renovados. Todos os nossos clientes nos indicam. Então são clientes amigos e parceiros já, todos nos indicam. Então a gente tem sim muita venda por relacionamento, por indicação de cliente, por network e relacionamento dos sócios, né? Não é uma solução simples de ser vendida como se fosse um produto de prateleira, como se eu fosse vender esse copo, falar assim, cara, esse copo é bonito, ele mantém sua bebida gelada, nananã. Não é assim, entendeu? Então, eu não tenho muito essa aquisição fria de uma lista, de trabalhar ali 10 mil leads e parará pororô. Não, meu ciclo de venda é diferente, entendeu? O problema que eu resolvo é muito diferenciado, é muito sensível para eu ir atrás de uma lista e ficar filtrando quem eu acho que tem e quem eu acho que não tem. Então, assim, a gente tem tido muito mais sucesso e a gente mede isso aí, entendeu? Mede tudo. A gente tem diferentes canais, a gente está criando mais, né? Podcast é palestra, evento, feiras, né? Teu produto é um produto de brand, né, cara? Posicionamento te ajuda muito a vender, né? Com certeza. A gente tem posicionamento muito forte aqui em Belo Horizonte, a gente já é uma referência de dados IA em Minas Gerais, né? A gente tirou o selo agora GPTW no início do ano. Legal. Então, assim, a gente está investindo muito. A gente está vindo muito agressivo no mercado, a gente tem uma meta muito agressiva até 2030, né? A gente tem um valuation aí muito grande. Estamos desenvolvendo um produto que eu acredito que vai ser um produto totalmente inovador no mercado brasileiro, que é a indústria 6.0. Então, assim, a gente nos próximos meses vai fazer bastante barulho. E você falou, né, cara, uma meta agressiva até 2030, né? Acredito que vamos ter um novo unicórnio em Belo Horizonte muito em breve. É isso aí, estamos trabalhando para isso. Cara, qual que é a tua visão de mercado de inteligência artificial para os próximos 10 anos? Onde você acha que a gente ainda vai chegar? Tem muito mercado ainda, tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para acontecer. Cara, o que eu vejo é o seguinte, antigamente a gente falava as coisas mudavam em 10 anos, depois passou para 5. Você viu, que eu falo assim, você viu uma mudança de mercado cultural, né, de comportamento, 10 anos, depois 5, depois 2. Hoje isso está em 6 meses, cara. Então, cada vez mais, você tem que estar preparado, meu amigo, para o cavalinho passar a riada ali, ou você montar em cima e tá na crista da onda. É o que eu falo contigo. O que é inovação, cara? Inovação é você entender o movimento do mundo, cara. Não adianta você ficar fechado dentro do seu negócio ali,
olhar só pro seu ecossistema e falar, cara, eu já vendo uma solução do caralho, eu tô bem, pá. Não, cara, mas o que tá acontecendo nos Estados Unidos que historicamente daqui a 2 anos vai acontecer aqui? O que tá acontecendo na Europa? O que tá acontecendo na China, que já é um puta de um mercado de inteligência artificial? Então a gente tem esse cuidado dentro da Guidance, dentro do nosso negócio, né, da gente estudar mercados externos. Hoje a gente já tem contratos globais, né? A gente presta serviço para algumas empresas de fora, então a gente tem constante contato. Isso é legal. Mas onde eu acredito que a gente vai estar, cara, sinceramente, a gente vai ter, principalmente nessa questão de infraestrutura, transporte, uma transformação muito grande. Eu acho que a gente vai ter muita coisa autônoma, entendeu? A China começou nessa semana caminhão autônomo, achei coisa assim Cara, bizarra. avião você não precisa de piloto mais, cara. Mas você voa num avião sem piloto? É difícil. Então é essa mudança que eu acredito, é essa cultura, entendeu? Você coloca o bichão no ar ali, meu amigo, sem problema nenhum. Caramba, Agora, se com piloto já é difícil, imagina sem, né? pois é. Só que é o seguinte, agora já, pô, você vai para os Estados Unidos, você vai para a China, você tem táxi, é autônomo, super legal. Mas daqui a pouco, será que você vai ter transporte público? Né? Como é que vai ser? Será que você vai ter drones aí, que tem muita empresa? Embraer tá investindo muito em drone, pô. Então, E qual que é o posicionamento hoje do Brasil, cara, quando se fala de inteligência artificial? Eu te pergunto porque recentemente eu estava lendo uma matéria, acho que eu até cheguei a comentar com o Geraldo, né? Então essa matéria que eu vi, cara, eles falam que o Brasil hoje é uma das maiores potências do mundo para inteligência artificial. Por quê? A gente é detentor de terras raras, enfim, né, cara? material humano, cara. E não só material humano, né, cara? A gente fala, por exemplo, hoje para você conduzir o experimento de inteligência artificial, você tem consumo de energia, você tem várias outras coisas, né? Então, o Brasil hoje, cara, é uma potência muito grande na parte eólica, né? Na parte de materiais solar, materiais preciosos também para desenvolvimento de computadores, enfim, né? Só que hoje a gente ainda continua negligenciando muito isso. Não a gente, né? Talvez seja fator governo, né? Mas na tua visão, qual que é o posicionamento hoje do Brasil, cara? E o que precisa mudar para a gente tomar a frente de um tema tão importante que ainda não tem dono, né, cara? Cara, eu acho que no Brasil as coisas são feitas na raça, velho, no peito e na coragem. É o que eu falo, o empresário brasileiro você tem que bater palma, porque o que a gente faz aqui, o risco que a gente toma versus o que a gente tem de benefício ou o que a gente tem de previsibilidade, de investimento, de ajuda de investimento ou vários outros fatores, é loucura, cara. Você contar para um americano aqui, para um europeu, para um chinês, o que a gente tem que fazer aqui pra gente... A gente tem que trabalhar 6 meses para começar a lucrar, pô. E daí para mais, né? Então, assim, quando você fala de terras raras, pô, muita coisa está sendo vendida para a China. Pô, a gente não tinha que estar olhando com isso com um carinho melhor, Com certeza. explorando de uma forma mais inteligente, né? É lógico que tem a questão do meio ambiente, porra, mas também a gente precisa viver, a gente precisa produzir. Exatamente. Então, como que a gente faz isso, né, ser de uma forma mais inteligente? Então, eu acho que assim, o Brasil, ele é um polo gigantesco de bons empreendedores, né, de pessoas de alto nível que querem fazer, porque se na dificuldade a gente consegue fazer, imagine se tivesse facilidade, né? E falta incentivo, né? Pô, recentemente também, parece que teve uma nova lei do governo, onde eles começaram a taxar em 25%, cara, empresas de servidores que começaram a se hospedar no Brasil. O Brasil reclama aqui da taxa dos Estados Unidos, mas é um dos países mais taxadores do mundo. Pois é. E aí como é que você incentiva uma empresa de fora a vir para cá se você está cobrando cada vez mais caro, né? Não incentiva. Aí, infelizmente, por isso que as coisas acontecem em 2, 3 anos, depois chega aqui, entendeu? Mas assim, ainda assim a gente consegue fazer muita coisa legal, ainda assim a gente consegue construir muita coisa legal. O brasileiro é muito resiliente, cara, vive numa dificuldade danada, ainda assim acorda, vai pegar um ônibus, vai trabalhar. E tem muito brasileiro, cara, à frente de grandes empresas lá fora, né? Tem. Eu vejo que hoje tem um movimento muito grande, né? Antigamente você tinha um intercâmbio muito forte para os Estados Unidos, vamos falar aqui de Estados Unidos, de pessoas mais de trabalhadores braçais, mais assim, né? Hoje, cara, o perfil das pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos são empresários de sucesso. Infelizmente, as pessoas que estão produzindo riqueza aqui, que são caras com grana, cara, estão levando seu dinheiro para fora e investindo em outro país por causa da insegurança Não conseguem ficar fiscal, aqui, né? jurídica que a gente tem aqui. Isso aqui é loucura. Não conseguem ficar. E eu tô vendo um movimento muito grande para Paraguai, para Uruguai, né? Não só Estados Unidos, né? Cara, você tem que incentivar quem produz, cara. O emprego é o melhor programa social da face da terra. Emprego é o melhor Dar programa dinheiro social. pra gente ficar em casa é um absurdo.
E assim, a gente vê muito, cara, os benefícios da inteligência artificial, né? Todo mundo fala muito sobre o quanto a inteligência artificial ela te auxilia, ela te ajuda a escalar. Quais os pontos negativos hoje da IA? Ah, eu não conheço, não. Sinceramente. Não. Não, eu acho que tudo tem ponto negativo Você na não acha vida. que a IA está emburrecendo parte da população? Depende da forma que você usa ela. Se você achar que a IA, por exemplo, é um chat GPT que vai ficar fazendo tudo para você, sua planilha, seu texto, seu post de Instagram, e você não tiver o trabalho ali de pensar, de escrever direito, de corrigir, de botar o seu toque pessoal ali, realmente você não. Daqui a pouco você vai ser substituído. E eu uso pra caramba no meu dia a dia, eu assino várias, entendeu? Mas para me potencializar, cara. Não para, teoricamente, tirar o meu papel, entendeu? Então eu acho que o cuidado que as pessoas têm que ter é isso, cara. Realmente, rede social, pô. Tem gente que fica o dia inteiro rolando tela ali. Isso faz mal pra danar. Mas eu também não acho que a rede social é ruim, entendeu? Então, assim, eu acho que depende da forma que você usa, pra quê, né? E tem muito potencial, cara. É só chegar lá e fazer direito. Pô, legal. E quando a gente fala de saúde, cara, qual que é a ligação hoje da IA com a saúde e qual é a tua visão sobre? Ah, eu acho que tem muito potencial, né, cara? Muito potencial. Eu já vi vários cases super legais aí de detecção de imagem, né? Não é pra substituir o cara ali, mas pô, como é que você faz esse cara performar melhor? Mas hoje eu vejo que a IA na saúde tem muito case de sucesso. E por que das provocações, cara? Hoje a gente lida diretamente com o pequeno e com o médio, né? Então, às vezes, quando a gente fala do pequeno e médio empreendedor, é aquele empresário que não dispõe de tanto investimento, né? Mas, de alguma forma, ele está colocando o pezinho dele na inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, cara, para uma empresa pequena, ela traz muitos benefícios por eficiência e economia de folha, né, cara? Porque às vezes você consegue substituir um cargo de repetição por uma inteligência artificial, né? E muitas empresas ainda negligenciam isso, né? Cara, a gente tá passando por uma nova revolução, né? Se você for olhar 100 anos atrás, 100 e alguma coisa anos atrás, você teve a Revolução Industrial, não teve? Você teve o trabalho braçal para máquinas a vapor. Isso foi uma revolução. Muita gente perdeu o emprego. Mas muita gente também ganhou-se novas oportunidades para quem que vai construir essas máquinas. Então, assim, hoje nós estamos passando por isso. Vai perder emprego muita gente? Vai. Para mim, os acomodados, eles vão perder o emprego com rede social, com inteligência artificial, com qualquer coisa que aparecer, esses caras não vão ter mais lugar, gente. Cada vez mais a informação está na palma da sua mão. Não tem gente boba mais hoje, não, entendeu? Você chegar, vai, eu vou ficar lá no meu trabalho enrolando, olhando para o nada, fazendo nada. Isso não existe mais, entendeu? Então, assim, a rede social, as coisas estão acontecendo muito rápido. Cara, senta no seu cavalinho ali e vai junto, vambora, vai estudar, vai entender, vai implementar na sua vida pessoal, organizar suas finanças, organizar ali a sua vida, seu negócio principalmente. Então, eu não tenho preocupação nenhuma com a inteligência artificial, porque eu sei que ela vai me potencializar. Mas e você como líder, cara, como é que você hoje leva a inteligência artificial para os seus colaboradores sem causar esse receio de que, putz, eu vou ser substituído em um tempo? Cara, governança, né? Treinamento, o porquê que isso aqui está sendo disponibilizado. Pô, na construtora eu super incentivo o uso, cara. Cara, vamos ganhar performance, velho. Vamos fazer o que a gente tava fazendo 5, vamos fazer 15, vamos embora. Vamos potencializar esses caras. Vamos treinar eles. Vamos incentivar, entendeu? Vamos pagar a ferramenta, né? Lógico, tem que ter, não é algo desenfreado que sai fazendo a qualquer custo. A governança tá aí para isso, mas eu super incentivo. Pô, legal. E assim, cara, vamos lá. Se você tivesse hoje, né, consultando uma média empresa mineira, vamos falar de Minas, né, porque é o espaço que a gente atua, travada no operacional, né? Qual seria o primeiro processo que você automatizaria usando inteligência artificial? Travada no operacional, essa empresa é de quê? O que vem na sua cabeça? É o quê? É serviço? Vamos Vende falar de produto? serviço. É uma fábrica? Vamos falar de serviço. Operacional. Operacional, você fala de comercial ou você fala de quê? Qualquer frente da empresa, tá? Por onde você começaria implementando inteligência artificial? Qual é o caminho mais fácil para uma empresa começar a ganhar eficiência com a IA? Primeiro é entender ali os problemas com as áreas de negócio, cara.
Primeiro que você não vai implantar inteligência artificial na sua companhia como um todo, você não vai abraçar o mundo e resolver tudo de uma vez. Você vai gastar um caminhão de dinheiro e você vai se frustrar. 95% dos projetos, 95% dos projetos já tendem a falhar por causa disso. Isso é um dado global. 95%. Tendem a falhar. Isso é um dado global que saiu na mídia, tendem a falhar e vão falhar por quê? Porque o empresário, a pessoa, está desesperada para colocar a inteligência artificial no negócio, mas coloca de qualquer jeito, não sabe por onde começar. Então, a primeira coisa que eu faria, e foi o que eu fiz dentro das construtoras, é entender, cara, onde a gente tem um problema de fato, onde a gente tem uma dor real dentro desse negócio que a gente não está resolvendo, que se a gente colocar IA, a gente consegue potencializar. Entendeu? Aí a gente foi criando projetos, a gente foi estruturando, a gente foi entendendo o que a gente precisava de dado, né? Ou esse dado não está legal, então vamos voltar um passinho atrás, vamos melhorar aqui o dado para a gente chegar ali na frente com a informação mais correta. Mas tudo feito com muita cautela, devagar, não passando o carro na frente dos bois ali, mas com muita governança. Então, o que eu faria hoje era isso, um mapeamento interno por onde eu posso começar, o que eu vou resolver de fato, para que isso ali na frente, o investimento vale a pena. E uma implementação hoje, cara, de IA, custa muito caro ou é muita objeção do empreendedor em começar a executar? Cara, depende. Produtos de prateleira tendem a ser mais baratos, né? Também são produtos mais generalistas. Pode ser que resolva a sua dor, vai resolver, mas talvez não vai resolver tão apurado da forma que talvez você precisa, né? Então, a gente desenvolve produtos hiper personalizados para os nossos clientes, então a gente vai ali na profundidade do negócio, entendeu? Então tende a trazer resultados maiores, mais expressivos. Também, consequentemente, o investimento é maior, porque você tem um time qualificado, né? Você coloca ali o time para trabalhar junto com o cliente, então depende muito, sabe? Eu não acho que o caro é relativo. Depende do tanto que eu estou trazendo. Esses dias eu estava falando na empresa. A gente estava falando de precificação do produto, mas quanto que vai custar? Quanto que é isso? Eu falei assim, não, mas qual que é o tamanho do problema? Quanto custa o problema que a gente está resolvendo? Custa 1 milhão, custa 2 milhões, custa 3 milhões? O cara é relativo. Pô. E quanto eu vou economizar? Né? Se eu estou trazendo para você 1 milhão, 100 mil é caro? Uai, então... Se eu estou trazendo 100 mil, 10 mil não é caro. Pô, agora, se eu estou trazendo 100 mil e eu estou te cobrando 90, é caro, pô. O negócio ali tá baixo. Então, acho que o valor, a percepção e o que você entrega, cara, que é o que você tem que focar ali no tanto que você tem que cobrar, né? O cliente, ele tem que enxergar valor. Se o cliente estiver enxergando só preço, é porque você não está sabendo vender. Pô, legal. E me tira uma dúvida, cara, agora uma dúvida muito pessoal minha, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, vamos falar da Guidance. A Guidance hoje desenvolve projetos com estruturas de inteligência artificial, né? Quando a gente fala isso, quando a gente escuta de fora, a primeira coisa que vem na cabeça é, você vai desenvolver um projeto dentro do cloud e eu vou aplicar. Você vai desenvolver um projeto com ChatGPT e eu vou aplicar. Qual é a base de um projeto de inteligência artificial? Tem a ver com essas ferramentas de esteira de mercado ou não? Vocês desenvolvem realmente um projeto zero? A gente desenvolve muita coisa, cara. A gente hoje tem mais de 30 tipos de algoritmos diferentes envolvidos pela Guidance. Na Guidance hoje a gente tem cientista de dados, engenheiro de dados, a gente tem pessoas altamente qualificadas e a gente desenvolve muita coisa hiper personalizada, entendeu? A gente desenvolveu um agente, uma inteligência artificial para líder, cara. Foi um projeto extremamente robusto, né? Terabytes de dados e contextos super delicados, né? Então, é algo que é desenvolvido, foi 12 meses de projeto. 12 meses. Então, assim, cara, tem as ferramentas? Tem as ferramentas. Usando as ferramentas? Usamos. Mas a gente desenvolve muita coisa legal. Pô, legal. E no caso da Líder, por exemplo, são 12 meses programando, testando, evoluindo inteligência É uma manutenção de aeronave, cara. Então, olha o tanto que isso é complexo. Você joga lá no cloud lá, mas o cloud faz, então joga lá, ó. Você vai ver ele delirando lá, falando um tanto de coisa. Porque o cloud, no final, ele computa informações já da internet e trazem um resumo para dentro da tua timeline. Informações generalistas, né? Lógico que veio para fazer muita coisa, mas, cara, hoje você tem a possibilidade lá de fazer um projeto bem legal, colocar o seu contexto, né? Eu tenho um agente meu, um projeto dentro do cloud de vendas. Toda vez que eu vou fazer uma reunião com o meu cliente, eu faço um documento de briefing dentro do meu agente de cloud,
que ele vai me falar. Lógico, eu tenho já os meus prompts, eu desenvolvi isso também. Aí lá dentro tem meu ICP, lá dentro tem meu Brand Guide, lá dentro tem meus cases, lá dentro tem meus resultados, tem tudo. E aí eu falo, cara, vou trocar uma ideia com o Fonseca do Cicast, Paraná, Pororô, ele vai me falar os desafios do mercado, ele vai falar como é que tá os resultados, se o mercado tá andando de lado, se tá crescendo, possíveis objeções. É muito importante, um vendedor que vende bem, ele tem que saber fazer pergunta, a gente desenvolve algumas perguntas. Então, assim, eu já chego muito mais preparado numa reunião usando o cloud. Então, é o que a gente estava falando mais cedo, pô. Dá para potencializar demais, entendeu? Quem tá parado tá perdendo tempo. E tirar um pouco daquela visão também, né? Esses dias eu tava até discutindo com a Renata, com a minha esposa, né? Porque eu levei para ela, a gente tava discutindo na mesa, tomando um café, e aí eu falei para ela, pô, inteligência artificial veio para democratizar, é para qualquer um. Ela virou para mim e falou, não, Antônio, inteligência artificial não é para qualquer um pode utilizar, mas não é todo mundo que sabe, porque se você não souber escrever e dar minimamente um comando completo para inteligência artificial, ela vai te devolver um monte de abobrinha, né? Eu acho que nem 10% das pessoas sabem usar de fato, viu, Antônio? Numa boa. O negócio é incrível, cara. Desde que seja bem comandada, o negócio é incrível. Então, a sua esposa falou algo que foi fantástico. Pois é, e assim, a gente nessa de debater, né, por que ela trouxe isso para mim? Ela fazendo trabalho de faculdade, né? A galera usa muito inteligência artificial. E assim, trouxeram contextos para o trabalho que não tinha coerência nenhuma. Mas por quê? O comando que foi dado para a inteligência artificial, talvez ou não foi um comando completo, né? Ou a pessoa que passou o comando também não tinha a menor ideia do que estava aplicando, né? Eu tô mudando de apartamento agora, minha esposa tá lá no GPT lá, mandando foto e fazendo projeto de decoração no negócio, no chat, no GPT. E aí, assim, uma hora ele manda de um jeito, a outra manda de um jeito. Eu falo, cara, Amanda, você tem que ter consistência na pergunta que você tá fazendo, tem que saber perguntar. Aí toda hora os tokens dela acabam. Falo, não tá usando direito da forma que deveria, entendeu? Até nisso. Se você não usar certo, você vai travar, você vai gastar mais. Tem que usar de forma correta, né? Hoje em dia tem muito conteúdo que você pode consumir na internet aí de como usar de forma mais assertiva, de como criar prompts. Ih, meu filho, a informação tá na palma da mão. E você acha que tem algum mercado que se beneficia mais com a inteligência artificial? Serviço, produto, indústria? Eu não diria que mais beneficia, eu diria que tem mercados que têm mais maturidade para usar. Por exemplo, mercado serviço financeiro, bancos, né? Empresas, os bancos estão mais acostumados já a investir em tecnologia, não é de hoje, né? O banco sempre, no país que a gente vive, sempre, sofreu tentativa de golpe, sofreu isso, sofreu aquilo, então o banco sempre teve que estar um passo à frente. Então, até os nossos ciclos de vendas para instituições financeiras são menores. São menores? São negócios que estão acostumados a trabalhar com inovação e tecnologia. Então, eu falaria em maturidade. Tá, hoje, olhando para níveis de mercado, você não acha que existe um mercado que consiga acelerar mais com a inteligência artificial? Não, tirando os grandes bancos. Né? Eu acho que todos têm potencial. Eu não acho que, por exemplo, a indústria tem mais potencial que varejo. Não, eu acho que eles têm potenciais iguais, os dois têm inúmeras dores que podem ser beneficiadas com inteligência artificial. Mas eu acho que o mercado mais preparado hoje para usar são empresas de tecnologia e bancos. E fala para mim um pouquinho de dados, cara. Hoje, a Guidance, a gente fala muito de inteligência artificial, mas muito também de tratamento de dados. Né? Sim. Qual que é a importância hoje da empresa trabalhar em cima de dados? Por exemplo, vou te dar um exemplo, cara. Você vai fazer uma previsão de demanda dentro da sua indústria. Eu vou prever o que eu vou vender nos próximos 30, 60, 90 dias. É baseado em dados internos, históricos, né? Então você pega 1, 2, 3, 4 anos para trás, né? Você tem regras de negócio, sazonalidades, enfim. E você tem ali dados externos, né? Então a gente analisa também dados externos. A gente pega dados externos. Agora voltou a guerra. Você tem quem tem o petróleo é um insumo, você vai ter uma variação aqui, isso vai chegar aqui, isso é fato, né? Então, se você tiver um dado histórico que não esteja estruturado, a sua previsão de demanda lá na frente, ela não vai ser tão assertiva. Então, hoje,
A maioria das indústrias, por exemplo, que eu converso, você tem ali, eu tenho uma assertividade de 70%, 75%. Pô, a gente consegue chegar em média 92%. Olha o tamanho disso. O gap é muito grande. Muito grande, é o tamanho desse mato, entendeu? Olha o tamanho disso, olha o tamanho dessa conta, olha o tanto que a gente pode mexer ponteiro dentro dos negócios. Então, se você não tem dado estruturado, se você não está pensando em estruturar dado, cara, como é que você vai tomar a decisão para frente? E eu acho que é um outro ponto que é muito negligenciado, né? É quando a gente fala, né? Hoje, o empresário, aí principalmente o comércio, né, cara? Quando a gente fala de produto, eu acredito que até serviço, né? Eles olham muito pouco para a base de dados que ele tem interno, né? Eles estão sempre preocupados em captar novos clientes. Mas ao invés de captar novos clientes, né? Por que não entender o perfil de consumo do cliente que você tem na tua esteira e vender mais para a mesma pessoa, né? Mais Que vai te barato. custar muito mais barato. Não, com certeza. O CAC, para você vender quem já é seu cliente, em média, é 5 a 7 vezes mais barato. Caramba, é o cara dos dados mesmo, né? Tudo ele tem número na ponta da língua, né? Em média. Eu fiz um benchmark agora que as maiores consultorias do mundo, 60 a 80% da sua receita são expansão de carteiras dentro de clientes. Isso é muito grande, cara. Caramba. Então olha o tanto que esses caras olham ali para o cliente. E assim, você está dentro do seu comércio, está dentro aí do seu negócio, cara, cliente tem que ser o centro de tudo. Você tem que colocar uma cultura de vendas. Eu falo lá na Guidance, eu gosto muito de falar. Na Guidance, ou você vende, ou você ajuda a vender. Ponto. Todo mundo é vendedor, né? Todo mundo, cara. Você tá ali conversando o dia inteiro com o cliente, você tá ali convivendo, você tá resolvendo o problema do cara. O cara falou de uma dor ali, pum, opa. Cara, a gente já fez isso num lugar, a gente trouxe esse resultado, o que você acha? Vamos falar? Entendeu? Ou você vende, ou você tem que ajudar a vender. Beleza. Dinheiro não é tudo, mas também sem dinheiro a empresa não existe. Então vamos colocar o dinheiro para dentro e organizar. Pô, que legal. E cara, assim, né? É papo para muita cerveja, é papo para 2 horas de podcast, mas se você pudesse deixar naquela câmera ali um insight pro pequeno, pro médio empreendedor, acho que é a turma de empreendedor que mais sofre hoje no Brasil, né? E que hoje ainda não consegue trazer a inteligência artificial, ainda não tem tanta profundidade, cara, na importância do tratamento de dados como aliado para aumentar a performance e aumentar o faturamento do negócio, né? Se você pudesse deixar um insight, cara, profundo para essa pessoa. Cara, eu acho que uma das maiores e melhores mudanças que você pode ter dentro do seu negócio, primeiro é a sua mentalidade. Então, entendeu? Então, sim, faça um exercício interno, vê o que você está fazendo, né? E muito provavelmente, se você está nesse lugar, é porque você não está fazendo nada para não estar nesse lugar. Então, eu me cobro muito, eu tenho muito esse exercício mental mesmo, diariamente, cara. Do que eu posso fazer para eu estar melhorando, o que eu posso buscar de informação, aonde eu posso ir atrás disso, com quem que eu devo andar, com qual mesa eu tenho que sentar. Cara, se você praticamente entender isso aí, as coisas vão acontecer na sua vida, cara. Isso é fato. Isso é o meio de onde você convive. Hoje em dia tem informação pra caramba na palma da mão. Vai atrás, estuda, entendeu? Seu negócio é pequeno, seu negócio é médio, seu negócio é grande. Já vi de tudo nessa vida. Mas quando o cara muda a mentalidade, ele muda a chave ali, ele está afim de fazer, é difícil segurar, cara. Isso, pelo menos, pra mim, serve muito, sabe? Tudo é treinável, cara. Se você quiser, o Fonseca, amanhã eu quero aprender a falar alemão, cara. Você vai estudar. Você quer aprender a falar mandarim, você vai estudar, não vai? Agora, você precisa estar afim de fazer, né? Exatamente. Então, vai, bora, meu amigo. Seja inquieto, levanta a bunda do sofá e vai fazer, ué. E como não ser, cara, parte dessas empresas que quebram nos 3 primeiros anos e ser parte de uma empresa com 101 anos de história? Cara, primeiro é o seguinte. Faz o que você sabe fazer, cara. Não inventa a roda, não. Então, assim, cara, você conhece desse mercado, você conhece desse produto. Beleza, vou montar um negócio desse. Mas, se você não aprender a vender, se você não ser o vendedor do seu negócio, ou melhor vendedor do seu negócio não vai sobreviver, cara. Eu preciso de um vendedor para eu vender o meu negócio. Esquece, não vai dar certo. Esse vendedor um dia ele vai sentir dor de barriga, ele vai pedir para sair, ele vai para concorrência e como é que você fica? Então, primeira coisa, cara, você tem que ser o melhor vendedor dentro do seu negócio. Você precisa acreditar primeiro, né? Porque aí você vai pôr dinheiro para dentro. Com dinheiro para dentro, você põe pessoa qualificada. Com pessoa qualificada, você cresce. Boa. É uma roda viva, né? É uma roda viva, é uma engrenagem que não para nunca. Pô, show de bola. Marcelo, obrigado pela presença. Tamo junto. Obrigado por
participar, você e o Geraldo, de mais um episódio do podcast. Tenho certeza que nossa troca acaba enriquecendo muito quem está nos assistindo, né? Eu acho que conhecer um pouquinho também do teu lado empreendedor, do teu lado líder, é muito aprendizado para mim também. Eu venho acompanhando você, o Geraldo, né? A Guidance, há pouco tempo, mas com um pouco de profundidade. Já tive algumas vezes lá no escritório de vocês. E agora, sabendo, cara, dessa história de 101 anos, eu tenho mais orgulho ainda de estar próximo de pessoas que estão realmente, cara, construindo história, construindo empresa e fazendo a diferença na vida de muita gente, né? Cara, é sobre legado, né? É sobre legado. E eu acho isso muito importante. Eu quero deixar um legado para os meus filhos, eu quero deixar um legado para as pessoas que estão perto de mim, entendeu? Que um dia eu contribuí para que a vida dos outros fosse um pouco melhor, entendeu? Isso não é frase bonitinha de Instagram, não. Quando você entende, vira a chavinha ali de que um negócio é sobre legado, você começa realmente a querer fazer a diferença. Pô, que legal, cara. Obrigado. E assim, te espero outras vezes para contar mais histórias aqui no Cicast. Vambora. E quero ir lá conhecer, tá? A indústria da família, quero ir lá comer um docinho também. Cara, você é super bem-vindo. Vamos marcar lá, vamos fazer uma filmagem lá que você vai se apaixonar, cara. É mágico. Não, show de bola. Como é que chama aquele filme da Fábrica de Chocolates? Fantástica Fábrica de Chocolate. É o bilhete premiado, né? Pô, é isso. E se você gostou do nosso episódio de hoje, se tudo que o Marcelo trouxe pra gente fez sentido pra você, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar o conteúdo, não deixa de contribuir também com aquele teu amigo que precisa de uma virada de chave. Às vezes um insight no nosso podcast pode fazer você construir um grande negócio. Pessoal, muito obrigado. E, Marcelo, mais uma vez, obrigado e te espero num próximo episódio. Valeu, Fonseca. Fechou? Valeu. Tamo junto.